Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tá começando o primeiro episódio do Obra News. Esse canal que a gente está começando aqui é para falar um pouquinho mais sobre a construção civil, o mercado e trazer algumas pessoas que estão relacionadas à construção civil e que podem agregar para a gente. Então a gente vai ter algumas entrevistas, vamos bater um papo com essas pessoas para ver o que elas podem trazer para a gente, contar como que acontece um pouquinho no dia a dia de alguns setores aí da construção civil e o que eles estão sentindo do mercado e poder agregar para o nosso público aí que está assistindo a nossos podcasts. Pessoal, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Rafael e sou quem conversa com vocês aí um pouquinho, um tempinho, e vou continuar nessas gravações aí. Bom, primeiramente vamos conversar com assuntos que vêm aí de dezembro de 2020 e agora o que aconteceu nessa semana de 2021. Primeiro, vamos ler algumas notícias aqui, a gente bate um papo. Mas, primeira notícia que eu trago aqui: construção civil dribla pandemia com liderança nas contratações e aumento das vendas. Realmente a gente estava precisando disso, né? Até eles mostram aqui o Índice Nacional do Custo da Construção, o INCC, medido pela Fundação Getúlio Vargas, da FGV, mantém linha ascendente, saltando de 0,87% em junho para 4,15% em outubro. O nível retraiu para 2,82% em novembro, mas mantém acúmulo de 17,72% no ano, o maior nível da série histórica. Que bom, né? É bom a gente ver que tá retomando. A gente estava precisando disso. A construção civil vinha numa baixa aí, foi retomando, deu uma estabilizada, e a gente precisa que suba de novo, né? A gente sabe que a construção civil é um mercado que emprega tantas pessoas aí, e o portal Grandes Construções aí, pela fonte da Jovem Pan, trouxe essa notícia e a gente tem que se alegrar um pouco com isso, né? Nem só de notícias ruins que a gente vem trazendo na construção civil. Hoje, infelizmente, ainda é comum o pessoal vamos bater papo e tal, e nesse bate-papo a gente acaba sempre saindo alguma notícia triste da construção. Tal empresa fechou, ou tiveram que dispensar tantos colaboradores, tantos funcionários. É triste ouvir isso, né? Mas é bom, é confortante a gente acabar lendo algumas notícias dessas aí que vai trazer para o nosso público aí uma ascensão novamente, né? E paralelo a isso a gente consegue ver inclusive outras notícias que apontam aí como que a construção civil ela terá uma forte retomada. E não é assim pessoas tão distantes da construção civil que está falando. A construção civil teve uma forte retomada em 2021, diz CEO da Caterpillar, ou seja, é uma das empresas que mais vende máquinas aí para infra, né? E ele está apontando aí de que vai ter uma retomada. Se ele está falando isso, porque com certeza a empresa dele, a Caterpillar, voltou a vender máquinas e está disparando de novo na venda. Isso é um sinal. Ninguém compra máquina para deixar ela parada, né? Claro. Então, que bom que a Caterpillar tá voltando forte no mercado aí. Nunca saiu, na verdade, né? Mas tá entrando várias vendas de máquinas, isso implica que a construção tá voltando. Legal. Agora um pouquinho mais sobre o mundo dos negócios aí da construção. Constellation vende ações da Tenda após acumular perdas de 20%. É o que a gente vinha falando, conversando agora sobre coisa boa aí, mas infelizmente a gente pode acompanhar que infelizmente aí também tem essas notícias que variam aí do mercado. O Money Times, que é um portal de economia, mostrou essa venda aí da gestora de investimentos, né, que ela tinha
parte de ações da Tenda e acabou vendendo a sua carteira. Então, a Tenda hoje é uma das maiores empresas do ramo, né, da construção, de empreendimentos, e sentiu um forte impacto aí com a queda que teve dentro da construção civil. Porém, ainda assim, uma notícia que foi publicada agora, a gente pode acompanhar aqui que o CUB, né, o custo unitário básico da construção civil, ele subiu 7,36% em 2020. A notícia diz aqui: em dezembro o CUB cresceu 0,48% e encerrou o mês em R$ 1.538,49 por metro quadrado. Nas obras incluídas na desoneração da folha de pagamento foi observado alta de 0,52% no mês. Que bom, que continue subindo, porque as empresas precisam lucrar também com isso, claro, né? Mas a gente tem que ter um aumento tudo em volta disso também, né? É complicado quando a gente fala assim, a construção civil valorizou. Beleza, só que a gente está pensando do lado do empresário, né? É complicado a gente só pensar de um lado, porque da mesma forma que a construção civil está cobrando um valor mais alto, a gente tem que pensar que alguém tem que pagar esse valor mais alto, né? Então a gente espera aí que tudo que está em volta cresça junto, né? Não só a construção civil e todos os outros setores, para que um tenha condição de pagar os custos dos outros, né? Para todo mundo crescer junto, vamos dizer assim. Agora uma notícia triste que teve no final de dezembro aí, é que os moradores de um condomínio do Minha Casa Minha Vida viram 2 reservatórios metálicos caírem. Na verdade ele não caiu, né? Não desprendeu da base, ele dobrou no meio, e isso aconteceu em Cariacica. E inclusive acabou deixando infelizmente uma pessoa ferida. A notícia fala que pelo menos uma pessoa que estaria trabalhando no teto de um dos prédios ficou ferida e foi socorrida para um hospital da região. O homem estava inconsciente, mas foi resgatado e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória, no Espírito Santo. O estado de saúde dele não foi divulgado. Bom, o que a notícia diz aqui: o primeiro reservatório caiu, dobrou, né, no meio, e caiu sobre uma das torres, e cerca de 20 minutos depois um outro também aconteceu isso, né? É triste a gente ver isso acontecendo, porque alguma falha pode ter tido, né? Às vezes erro de projeto, erro de execução, e aí agora fica para os peritos avaliarem o que de fato aconteceu, onde foi o erro, vamos dizer assim, desse reservatório, né? É difícil que tenha sido alguma coisa inesperada, um vento muito forte, além do previsto por norma. Acho que é um pouco difícil que isso tenha sido a causa, né? Mas vamos aguardar as notícias aí e ver o que de fato aconteceu, né? Bom, pessoal, o Obra News de hoje é isso aí. Trouxe algumas notícias que aconteceram agora no final do ano e primeira semana de janeiro de 2021. Não são tantas as notícias ainda, porque muitas empresas paralisaram, tiveram seu recesso de final de ano, outras empresas estão retomando os serviços ainda. Então a gente espera que todo mundo volte a trabalhar com força, com as energias renovadas, para que todo mundo volte a empreender, construir. Os funcionários da construção civil consigam garantir cada vez mais qualidade nas obras, né? A gente sabe que é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, e muitas das vezes o pessoal não precisa desse descanso de final de ano para retomar as atividades e retomar com qualidade. Não, vamos dizer assim, não é um trabalho empurrado, né? Só para cumprir tabela e estar lá e realmente poder fazer acontecer.
Mas então, pessoal, agradeço para quem acompanhou o episódio de hoje, e em breve a gente vai estar com novas notícias, vamos estar com entrevistas, tem uma entrevista legal para sair aí em breve, acompanha a gente aí que vai ser um bate-papo bem bacana, e vamos falar sobre a parte da construção civil, um pouquinho industrial também. Isso aí é bem bacana, é um mercado que vem crescendo muito, tá muito forte, e as pessoas cada vez mais estão investindo nesse setor. Mas fica ligado, acompanha com a gente aí que nos próximos episódios aí a gente vai bater um papo sobre isso também. Falou? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal!